Olá, mais uma quinta-feira do 131º encontro. Hoje com a nossa querida, amada amiga, a nossa professora, a nossa mestra, né, aqui do Vale do Paraíba e por todo o Brasil, Marina Ferri. Que bacana, novamente conosco. E hoje o tema é muito pertinente, um tema que nos convida a muitas reflexões, que é sobre mediunidade e obsessão na criança, né, em criança. Mas antes vamos fazer nossa prece. Vou pedir para o nosso amigo Guilherme fazer a prece para a gente. Pode ser, Guilherme, por favor? Claro, vamos sim. Então, nesse momento, a gente roga sempre a Jesus o amparo para esse trabalho, a fortaleza que o Evangelho tem trazido para todos nós, e principalmente um assunto em que torna-se necessário essa ponte entre mundo físico e mundo espiritual e os esclarecimentos necessários para que não sejamos vítimas dos enganos e das ilusões. Que o Cristo abençoe-nos, fortaleça-nos, ampare a nossa querida amiga Marina, que ela traga para nós, como sempre, os esclarecimentos que tanto nós necessitamos. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos começar nosso encontro de hoje, ouvindo questões, reflexões tão importantes para a nossa vida. Mediunidade que foi algo paranormal, algo assim difícil de compreensão, e hoje nós sabemos que é natural, faz parte do nosso cotidiano. Então é muito importante conversarmos sobre isto. E além disso, um enfoque maior sobre a questão de quando estamos na infância, quando ocorre, muitas vezes é tido, não com aquela coisa natural, mas às vezes até perturbação, no caso de obsessão, como agir quando encontramos em nosso lar uma criança, um filho, apresentando sintomas que nos remete a essa reflexão. Então, será muito oportuno a nossa conversa dessa noite. Então, Marina Ferri, é com você. E, mais uma vez, obrigada por estar conosco, abraçando esse trabalho que é tão importante para todos nós. Bem, primeiramente, o nosso boa noite a todos, aqueles que estão conosco nesse instante, os que verão depois a gravação também, sejam todos bem-vindos. O tema, sim, é um tema bastante interessante, e, por curiosidade, há pouco elemento de pesquisa para o assunto dentro do campo da mediunidade. Não temos tantas obras que digam respeito a essa questão. Mas a questão de obsessão e de mediunidade em criança não é nova, porque a mediunidade é uma característica da estrutura orgânica do ser humano, então a criança é um ser humano e terá a mesma estrutura capaz de agir nessa área. Nós vamos ver que, muitas vezes, elas são mais influenciáveis, né? Não tem uma defesa tão grande própria. Claro que os mentores espirituais, seus anjos de guarda, estão sempre atentos, mas aquela mensagem, aquele cuidado próprio não tem. Mas nós vamos ver um momento curioso em que Jesus ele atende uma mulher cananeia, uma mulher que vem até ele trazendo uma criança. E isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 22, quando ela diz: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. E aqui o interessante é a gente ver que a época de Jesus, nós vemos uma pessoa já dando um veredicto que a filha estava possuída. Então, veja, há uma obsessão com domínio grande de um espírito demoníaco. Então, havia já o conhecimento da interferência espiritual na vida das criaturas. E ela diz: tem piedade de mim. Interessante que ela não diz: tem piedade da minha filha. Ela diz: tem piedade de mim. Porque os pais sofrem muito quando a criança está portadora de algum problema e os pais não sabem como lidar, o sofrimento é muito grande.
Então, ela perde piedade para ela que está sofrendo muito, porque a filha está possuída de espírito demoníaco. Não era assim, o pedido dela não era a libertação da filha diretamente, era que Jesus tivesse piedade pelo sofrimento que ela estava vivendo. A questão é que nós vamos refletir um pouquinho, a Sueli Caldas Schubert, ela tem uma obra muito interessante, que é o tema do nosso encontro, Mediunidade e Obsessão em Crianças. É o único livro que nós temos com esse perfil. E ela inicia dando uma definição, quem é a criança? Quem é esta que nós olhamos e dizemos, é uma criança que está aqui, uma criança que acabou de nascer, quem é? E ela diz, a criança não é uma tábula rasa, nem é um adulto em miniatura. Embora a gente veja na nossa atualidade as pessoas querendo adultizar as crianças. Mas não é um adulto em miniatura, não é uma tábula rasa, o que significa que ela está trazendo conteúdo de vidas anteriores com ela, é um espírito imortal, dono de um acervo de experiências que ela está trazendo, decorrentes do quê? Das suas encarnações anteriores. E isso é uma resposta do Livro dos Espíritos, na questão 776, onde afirma que a criança é um espírito imortal, dono de um acervo de experiências, quer dizer, um ser reencarnante, trazendo uma bagagem muito grande de experiências. E quando uma criança nasce, então, ou renasce, ou reencarna o espírito, como quiserem, ela traz na sua bagagem traços semelhantes aos pais e membros da família, então, no seu biotipo, ela tem a aparência da família, está trazendo esses traços genéticos, possíveis deficiências ou aptidões, porque tanto na questão física, genética, biológica, ou na questão espiritual, que extravasou pelo perispírito ao corpo físico, ela pode trazer algumas deficiências, ou então algumas aptidões intelectuais, mentais, traz particularidades que são características da sua própria personalidade, do ser já experienciado em vidas anteriores, que tem um perfil. Cada um de nós tem uma personalidade própria. Então, a criança, muitas vezes, ela tem atitudes que os pais dizem assim, meu Deus, ela tem uma personalidade forte. O que é essa expressão, uma personalidade forte? É alguém que está fugindo do padrão que foi estabelecido como realidade da família, mas ela tem autonomia sobre si mesma. É o espírito mostrando, sim, as suas particularidades, suas peculiaridades. E, sobretudo, o reencarnante, a criança, no caso, traz um projeto de vida, todos nós trouxemos, que cada um terá que concretizar. Então, a própria criança, ao se desenvolver, vai desenvolver, desenrolar e concretizar o seu projeto de vida no contexto social onde ela foi levada a viver. Ninguém está por acaso dentro de uma família, dentro de uma nação, de um povo, de um país, não. Tudo é um endereço muito certo para a proposta de desenvolvimento. E no grupo doméstico, Emmanuel, quem traz isso no seu livro Pensamento e Vida, ele diz os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Então, há, sim, no grupo doméstico, laços de elevação. São espíritos que estão juntos e experienciando. Mas também temos as algemas de constrangimento e aversão, dentro daquele mesmo grupo, com clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do nosso destino e que necessitamos desfazer. Então, nós temos duas condições dentro do núcleo onde a criança reencarna: os laços de afeto, de elevação, de melhoria, ou as algemas de constrangimento e aversão, que são consequências de relacionamentos conflituosos do passado daquele ser. E a custa, então, de um trabalho, sacrifício, paciência, humildade, recursos novos que vão surgindo no conhecimento,
vai haver uma nova produção de reflexos espirituais na vida daquele ser reencarnante, que são suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada ou infeliz. É uma proposta da reencarnação. A criança ou o espírito que está se manifestando naquela fase infantil tem esse propósito, receber as condições para adquirir novos conhecimentos e para desenvolver outros reflexos espirituais que possam anular os efeitos das condutas conflituosas do passado. Esse seria o ideal para a existência da nossa vida. Mas cada um de nós conta com orientadores espirituais. Ninguém reencarna por conta própria ou reencarna desprovido de existência. Todas as criaturas, toda criança vai estar assessorada por orientadores espirituais, que são espíritos amigos, que se interessam pelo progresso daquele reencarnante e que, especialmente com nesse grupo de espíritos amigos, aquele que é chamado anjo da guarda, que é o espírito protetor que vai velar mais diretamente pelo reencarnado. Então, nós estamos bem assistidos, mas não é só essa comitiva de criaturas boas, interessadas no nosso crescimento, que nos rodeiam. Também nos observam, nos cercam, nos acompanham e até podem chegar a nos perseguir os que nós prejudicamos no passado, que de alguma forma estão vinculados a nós e não nos perderam de vista. Então, aquela criança reencarnando, ela tem toda uma ajuda, toda uma assessoria, mas existe também a possibilidade dela ter aqueles que estão de olho esperando uma oportunidade para um ajuste, um acerto de contas. E eles estão mesmo ali desejosos de promover e de assistir a criatura nos insucessos. Então, querendo derrubar, prejudicar, muitas vezes, a tarefa que a pessoa vai desenvolver. Então, o que acontece com a criança? No berço, ela sofre ação de espíritos sobre a matéria. Se ela acontece isso para ela é pouco saudável. Então, pode haver um problema de saúde por essa ação de espírito sobre a matéria, que é pouco sensível. E até da parte dela, como espírito reencarnante, a matéria ainda é muito frágil, o corpo está em estruturação, portanto, é mais vulnerável. Mas ela tem os guias espirituais, que vão aproveitar essa época onde ela está ainda no berço, né, sem condição de muita de autonomia. Então, eles aproveitam essa época em que a parte carnal não obriga a participação inteligente do espírito, porque a parte carnal está no automatismo biológico, né? São os agentes excretores, alimentação, respiração, sono, não, isso independe da inteligência da criatura, é ato mecânico. Então, os espíritos aproveitam os guias espirituais, este momento em que ela não está ainda assumindo os atos da sua vida como atos inteligentes, para quê? Para preparar, para encorajar as boas resoluções e lembrar os compromissos. Então, eles ficam um tempo cercando essa criança, ainda nessa fase inicial, para ajudá-la como espírito, relembrando a tarefa, ajudando, buscando o caminho, e é por isso que nós vemos muitas vezes o bebezinho dormindo, sorrir ou chorar, ou balbuciar alguma coisa. E por que é que ele sorri? Ele sorri para os espíritos bons que estão no seu entorno, que são amigos, que são familiares e que devem guiá-lo. Mas ele também chora quando percebe aqueles que querem, de alguma forma, causar-lhe medo, preocupação. Então, a criança tem essa reação que até no popular as pessoas dizem quando uma criancinha
está dormindo e sorri? Ah, ela está vendo os anjinhos. E é fato, ela está vendo os seus anjos de guarda, ela está vendo os espíritos protetores, por isso ela sorri, está sendo amparada. Mas quando ela desperta, ela olha fixamente, quando ela acorda, ela olha fixamente, ela reconhece os amigos e especialmente os encarnados que estão no seu entorno, que ela começa a se familiarizar com a imagem e vai balbuciando palavras para estes rostos queridos, rostos amados que estão no seu entorno. Nesta fase, a mediunidade que ela pode ter está em fase de germe. Toda essa informação que nós trouxemos está na Revista Espírita de 1865, Kardec explicando isso, para que a gente entenda. Está na fase de germe, mas, conforme está no Consolador, na questão 388, surge agora a mediunidade como um dos atributos do ser humano. É uma faculdade a mais que está sendo ampliada, desenvolvida, para que o ser humano possa, então, utilizá-la bem. Mas qual é esta primeira? Nós acabamos de ver, ela vê, ela sorri, ela percebe, então é a vidência. É a vidência, a primeira faculdade mediúnica que surge como atributo para o ser humano, que é uma mediunidade comum das crianças. Por isso dissemos, a criança sorri, a criança chora, ela olha, ela percebe, é como se ela visse alguém, o bebezinho está o tempo inteiro visualizando mais o mundo espiritual do que o mundo que ela acabou de chegar. Ela tem mais visão ainda, porque não está desconectada de todo do mundo espiritual, então ela tem mais visão. Então, a vidência é a mediunidade mais comum das crianças. Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele diz o seguinte, que saindo do mundo espiritual, os guias, os espíritos protetores, mostram-se nos primeiros tempos, para que não haja transição tão brusca, e que depois vão se apagando pouco a pouco, à medida que a criança crescendo pode agir pelo seu próprio livre-arbítrio. Então, para que aquele espírito não se sinta desarvorado, desamparado, ele ainda tem esta visão do plano dos seus protetores, do plano espiritual, e que, à medida que ela vai interagindo mais com o meio ambiente em que ela está reencarnada e agindo pelo seu livre-arbítrio, eles vão se apagando da sua visão. Essa mediunidade inicial, que era uma evidência clara, perfeita, ela vai diminuindo, porque não tem mais, assim, utilidade para esse espírito. Então, nós vemos que uma psicóloga chamada Daiane, ela diz que cerca de 15% a 30% das crianças entre 3 a 10 anos têm companheiros imaginários. As crianças conversam, brincam. Ela tem o amiguinho, a amiguinha, que o outro não está vendo. Divaldo mesmo contava que ele tinha um índiozinho que brincava com ele o tempo inteiro quando ele era criança. O tempo inteiro. Então, eles têm amigos, companheiros, que a psicóloga coloca como imaginários, que eles surgem na vida da criança depois de 2 anos e meio de idade e vão sair da vida da criança quando esta vai para a escola. E a pessoa imaginária para a criança parece real. Ela fala e ela brinca com ela. Bem, aqui ela trata como companheiros imaginários, fantasminhas que ela cria, imaginação. Mas há algo no depoimento dela que nós estamos sempre observando nos estudos, que os espíritos protetores, anjos de guarda, amigos, familiares, estão, ou a equipe de programação reencarnatória, eles estão junto da criança na sua reencarnação. Depois fica o seu anjo de guarda, que é aquele espírito que vai assessorá-la com mais intensidade ao longo da vida.
E isso tudo, ela vai até próximo dos 7 anos de idade. Se nós vamos lá na reencarnação de Sigismundo, no livro Missionários da Luz, nós vamos ver isso. No capítulo 14, nós vamos ver isso, quando eles dizem da reencarnação dele, da equipe espiritual que programou toda a reencarnação e que voltaria ao plano espiritual, ficando o seu anjo de guarda, que deveria permanecer com ele em tempo integral até a idade de 7 anos, que é quando o corpo físico está produzindo mais glóbulos vermelhos, a medula está em franco desenvolvimento, e a criança começa a ter liberdade de escolha, é o livre-arbítrio que essa psicóloga fala. Então, nós vemos que, seja com a expressão companheiros imaginários, ou seja, para nós a realidade espiritual, isto é verdadeiro e há essa participação, essa vivência com a criança. Mas nem todas as crianças, elas constatam essa existência de amigos invisíveis. Há crianças que não percebem, que nunca viveram essa experiência, não detectaram isso, mas isso acontece com as que têm alguma predisposição mediúnica, a visualização, a interação com esses seres nessa primeira infância, já é uma demonstração de que ela tem uma faculdade mediúnica mais aflorada, né? mais pronta. E aí que a gente vê a definição, quando Kardec diz que todos somos mais ou menos médiums. E eu digo, não é médium mais ou menos não vale. É mais médium ou menos médium na qualidade potencial mediúnico. É isso que Kardec está dizendo. Alguns têm mais potencialidade nessa faculdade e outros menos potencialidade. Todos têm. Mas alguns é quase nula e em outros é exacerbada. São questões da mediunidade. Então, a criança que percebe, brinca com esses amiguinhos invisíveis, ela interage o tempo inteiro. Há crianças que chegam ao ponto de vai fazer a refeição e pede para a mãe colocar o prato para o amiguinho junto. Outra criança brinca, divide o brinquedo, quer que compre dois sorvetes, porque o amiguinho está ali também. Enfim, são crianças que já têm uma certa predisposição mediúnica, e somente em algumas é que a mediunidade vai eclodir mais adiante na sua vida. Mais adiante. Ela está com uma ferramenta muito afiada, mas ainda não é hora de utilizar. Então, é precipitação querer colocar uma criança fazendo esse tipo de atitude, tendo esse tipo de atitude, de envolvimento mediúnico. Porque ela não tem estrutura física, estrutura mental para conviver com as situações espirituais que possam cercá-la. A mediunidade é a faculdade pela qual, então, se estabelecem relações entre homens e espíritos. Por isso que não dá para uma criança ter essa condição. Nós vamos ver até naquele filme Sexto Sentido, aquele menino que via os desencarnados. E como ele sofre por conta disso, pela visualização que ele tinha e o convívio com os desencarnados. Aquele menino não tinha sossego, ele não tinha paz. Né? Um menino que era sofrido, se afastava das outras crianças, porque ele estava sempre cercado e interagindo com o mundo espiritual. Então, na questão da mediunidade, como essa faculdade de relação entre homens e espíritos, nós temos que observar alguns posicionamentos que Emmanuel traz na obra Mediunidade e Sintonia. Ele diz, toda pessoa que sente influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Isso nós sabemos, está em O Livro dos Médiuns, nós temos consciência disso. A faculdade é inerente ao homem. Quando diz a faculdade é inerente ao homem, significa que relação entre homens e espíritos não vai para o reino animal. É ao ser humano. Por quê? Porque tem o pensamento contínuo, tem a linguagem, o intelecto,
pode, então, haver um intercâmbio de relação contínua. O animal, ele pode perceber alguma coisa espiritual, e percebe mesmo, mas ele não interage como um médium na situação faria através de uma psicofonia, uma psicografia, ou qualquer coisa desse tipo, que envolve uma inteligência mais ampla. E isso também está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14. A força mental é o talento criativo das almas. A capacidade de comunicação e interpretação do espírito é a força mental. É imã do próprio ser. Então, nós atraímos com o nosso pensamento. O campo de atração, o campo que se estabelece relação entre um desencarnado e um encarnado, ou até entre encarnados ou entre desencarnados, quer dizer, a comunicação se faz através do campo mental que nós temos. E nos médiuns, quem é que nós podemos chamar verdadeiramente de médiuns? Aqueles onde a faculdade mediúnica está muito bem caracterizada. Por isso, aquele menos médium, menos potencial, não está caracterizado. No mais médium, que seria o maior potencial para esse intercâmbio, é que seriam verdadeiramente os médiums. E há crianças que são médiums naturais, espontâneos. A criança tem um potencial muito grande, e ela pode ser um médium de efeito físico, de escrita, de visão, ou um médium de efeito inteligente. Então, são várias situações. Quando nós vemos a série Harry Potter, com aquelas magias todas, nós vamos ver que são efeitos físicos, que ali no filme parece magia, etc., mas que pode acontecer na casa de qualquer um. Coisas voarem, movimentos se fazerem, portas que batem, janelas que abrem, objetos que caem de uma estante ou de um móvel. Isso pode ser efeito físico, provocado por uma criança, aquele espírito que está ali ainda na fase infantil, espontaneamente. E se espontânea, ela pertence à própria natureza da criança, não está sendo forçado nada, é natural nela. A sua constituição está adequada para essa produção. Fisicamente falando, ela tem elementos que favorecem essa condição. E para essa criança, então, tudo é natural. Ela não se assusta, para ela é comum, ela também não dá muita importância, porque acha que é natural, assim, com todo mundo também, e ela esquece, quase sempre, ela esquece esses acontecimentos, porque ela não valoriza isso. Acontecem fenômenos perto dela, seja um fenômeno de visão, seja um fenômeno de efeito físico, de escrita é mais difícil. É muito mais difícil um fenômeno de escrita, mas pode acontecer sim. E há um caso verídico nos Estados Unidos, onde o menino ele tinha 5 ou 6 anos e o pai havia desencarnado. E a partir dali, só ele e a mãe, o menino, a partir da morte do pai, ele começa a escrever uma sequência de números e letras, mas sem sentido aos olhos de quem olhasse. Mas ele repetia aquilo em todo lugar. Era na parede, era no papel, era num quadro, era a mesma sequência que ele repetia continuamente. E a mãe estava muito aflita, como aquela mulher cananeia pedindo a Jesus socorro. Ela está muito aflita. E um amigo vai visitá-la, e então ela comenta esse fato que desde a morte do marido está acontecendo com o filho, que ele escreve o tempo inteiro, essa sequência de números e letras. E esse amigo pede para ver. Quando ele vê, ele diz, mas isso aqui é algo muito importante. E ela estava com dificuldades financeiras, por conta do desencarne do marido, situação difícil. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque isto, pelo trabalho que o marido realizava, que era um trabalho de inteligência, eles tinham um código, e aquilo era um código
que o amigo conseguiu ler, porque trabalhava com ele, sabia muito bem, conseguiu ler e com um endereço de uma rua, com um número e uma conta bancária. Então, eles resolvem buscar para saber o que é, porque o menino não para de repetir aquilo, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E eles vão buscar, fazem lá uma vaquinha para que ela possa pegar um avião e ir até o local. O marido tinha desencarnado quando vinha desse local para casa, num acidente automobilístico, e ela, então, vai com esse amigo até essa agência bancária. E o que ela encontra num cofre do banco, em nome dele, é uma apólice de seguro que ele tinha feito 2 dias antes de sofrer o acidente, dando a ela um valor, se algo acontecesse a ele, tinha ali um valor muito grande naquela apólice seguro. E era isso que ele ia todo contente contar para ela. E ela pôde, então, resgatar isso, saldar lá a casa e colocar a vida em ordem, graças a essa possibilidade. Após isso, o menino nunca mais se envolveu. É uma mediunidade espontânea, para um caso de necessidade, porque era a vida deles ali, materialmente falando, que precisava de ajuda. Então, aquele pai desencarnado, vendo a necessidade deles, encontrou no filho uma ligação para passar aquele código, aquela informação, e eles poderem acudir. Então, uma mediunidade na infância pode acontecer como um evento, mas não terá um desenvolvimento mais para frente. É espontâneo, é temporário, está atendendo alguma coisa, apenas isso. É claro que se está acontecendo, é porque aquela criança está oferecendo, tem as condições físicas necessárias para isso, e no caso dela realmente ter visão dos acontecimentos no seu entorno, para ela é natural, ela acha que todo mundo vê assim também, ela não toma mais valor do que aquilo merece. Emílio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele diz que não é sempre que tais faculdades, as mediúnicas, em crianças, têm desdobramento previsto nessa ou naquela forma de mediunidade. Não é sempre. As coisas podem acontecer num período e depois sofrer alguma modificação. Então, ele diz que, como as recordações espontâneas de vidas passadas, podem muitas vezes apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Quantos testemunhos, quantas coisas nós temos visto, até na internet ou filmes, de crianças que afirmam ter vivido outra vida, saber nome, saber endereço, e há um fator que a gente tem observado que é, assim, bastante interessante. Na Índia, porque a Índia é reencarnacionista, o conceito de poder viver muitas vidas é natural para eles. Então, na Índia, há mais facilidade de uma criança dizer, olha, eu já vivi aqui, eu vivi ali. Para quem não assistiu, assista o filme Manica, a reencarnação de uma adolescente, que vai poder ver essa sequência, que são fatos reais. Então, o doutor Banerjee fez uma grande pesquisa, né, na Índia e no mundo a respeito disso. Hermínio Miranda, aqui no Brasil, também fez muita pesquisa nessa área, de crianças com lembranças de vidas passadas. Mas, no começo, até é natural, quer dizer, você não é minha mãe é outra pessoa, eu não morava nessa casa, eu tinha outra casa, eu tinha um cachorro assim, assim. A criança pode vir com esse discurso, lembrança de vidas passadas. Mas, se não, o que é aconselhado? Não fica cutucando, não fica querendo saber mais. Dá sossego para esse espírito continuar a sua jornada terrena que ele precisa fazer. Porque não vai adiantar ele ficar lembrando. Ele veio exatamente para fazer diferente, para viver, dar sequência no seu caminhar. Então, para aquele espírito, ouviu, comentou, tá bom, deixa para lá que ele vai acabar esquecendo. As lembranças vão se apagando à medida que ele vai se fixando na vida atual.
com a família atual, no ambiente atual em que ele está vivendo. Nem todas as pessoas, diz Hermínio, dotadas de faculdades mediúnicas, elas têm tarefas específicas nesse campo. Nem todas têm o messiato, né? Nem todas têm o messiato. As pessoas podem ter faculdade mediúnica até bem exacerbada e não ter tarefa nesta área, não ter compromisso, tarefas específicas nesse campo. Ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno do intercâmbio regular com os espíritos e as pessoas encarnadas. Não tem essa tarefa. Não é o mais importante para ele nesta jornada. Daí que, muitas vezes, a gente ouve dizer, o médium é aquele ser endividado, comprometido. Nem sempre. Ele pode ser um tremendo missionário, um socorrista, não um ser endividado, mas comprometido com o serviço, comprometido com a tarefa do bem. Não necessariamente que está pagando coisa, não está nada. Ele está ali servindo. Ele vai usar uma faculdade para servir. É um trabalhador do Cristo, onde ele estiver. Então, nós temos que tomar este cuidado e entender. Mediunidade, todos têm, porque temos a pineal, está lá no meio do nosso cérebro, todo ser humano tem, então a antena está aí, todos podem captar. Mas aquele que vai utilizar o que consegue captar é outra história, esse é o médium. Né? Que vai utilizar, vai sintonizar, vai interagir, vai entrar na rede, esse é o médium. Os outros vão passar, vão fazer outra coisa, dar conta de outra tarefa. E é muito interessante quando o Hermínio diz que nem todas as faculdades vão mais adiante serem utilizadas. Chico dizia que nós temos muitos canais mediúnicos, ou seja, faculdades diferentes. Psicofonia, psicografia, pictografia, cura, enfim, vários canais mediúnicos, várias possibilidades, mas existe um que é aquele onde nós temos que executar o trabalho. Então, o médium de início, a criança, pode manifestar muitas coisas, com esse quesito de percepção do extrafísico, né? Ele pode demonstrar, mas ele não necessariamente vai usar aquilo ali. Ele vai usar uma das suas possibilidades para realizar tarefas para o seu próprio proveito e proveito daqueles que estão com ele, se essa for, então, a destinação. E aí nós vamos ver, Chico, né? Alguns exemplos de mediunidade em criança, em pessoas que nós conhecemos na fase adulta. Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira, o Divaldo Pereira Franco, 3 personagens que a maioria do meio espírita conhece. No caso, Chico, ele tinha 5 anos, quando ele passou a enxergar e conversar diretamente com a mãe, e diariamente ele fazia isso. A mãe desencarnada. E ele sofria, na ocasião, porque a madrinha o agredia, por achar que ele mentia que falava com a mãe. Então, a madrinha ficava brava com ele, o agredia, batia, e na escola ele sentia as mãos serem guiadas na sua escrita. Faz parte da biografia dele, quando os fatos da escola começam a acontecer, na sua alfabetização, na sua escola primária, e ele fala que havia pessoas que ditavam para ele o que ele tinha que fazer, né? E que escreviam através dele. A professora não acredita, manda ele ir à lousa e manda ele escrever sobre um grão de areia. Olha que tema que ela pôs para uma criança. E ele fez uma tese sobre o grão de areia, uma dissertação fantástica. Só que ele disse assim, não sou eu, aqui comigo está fulano de tal, é ele que está escrevendo. Então, veja, pode acontecer, Chico era grande antena, né?
mediúnica que nós conhecemos, mas passou por essa experiência, foi muitas vezes tido como uma criança perturbada, até quando na própria família, né, o pai, a mãe ainda encarnada, ele fala que a vizinha tinha morrido lá porque teve uma gravidez ectópica. E aí o pai não sabe do que significa uma palavra tão difícil. Esse não é uma gravidez tubária. Aí que o pai ficou sem saber mesmo o que é que ele estava falando. E ele falava por quê? Porque ele tinha vocabulário como espírito bastante avançado e ainda o conhecimento que o mundo espiritual trazia a ele. Mas fica sendo difícil conviver com a criança nessas condições. Ivone do Amaral Pereira, ela é um caso fantástico, porque ela manifestou mediunidade bebê, não sabia nem falar, mal nascida. Ela morreu, ela teve lá uma morte súbita, e estavam ali, então, curtindo o seu velório, Ivone Amaral Pereira bebê, curtindo o seu velório, quando ela, bebê, volta à vida e continua a jornada. Quer dizer, todo mundo ali sofreu impacto. Ela fez isso 3 vezes na sua vida. Foram 3 situações onde ela morreu e reviveu. E contava o que aconteceu nessa jornada. Ela fez isso ainda na fase dos 14 anos, ainda criança, e depois já moça, adulta. Teve essa condição. E ela falava com os espíritos naturalmente. Aos 4 anos de idade, ela começou a conversar com os espíritos, conviver com eles, conversar, interagir o tempo inteiro até o final da sua vida. E foi uma vida muito longa. E ela fazia exatamente isso, trazendo suas obras psicografadas, na verdade, até relatos mediúnicos de experiências vividas por ela. Divaldo também com 4 anos. Veja que nós estamos falando de idades bem poucas, 4, 5 anos, que mal estão sabendo falar e se expressar. E Divaldo, ele mesmo contou isso, né? Que ele, na casa dele, ele estava na cozinha, foi em direção da sala, porque tinha uma mulher na sala. E ele voltou para dizer para a mãe que havia uma mulher lá e que queria falar com ela. E a mãe e a irmã da mãe, a tia dele, estavam fazendo a refeição. Então, ele voltou, ela disse, não posso ir agora. Ele voltou na sala para dar o recado para a senhora. Aí a senhora disse a ele, diga que é a mãe dela. E ele voltou na cozinha para dizer que era a mãe da mãe, a sua avó. Aí a irmã da mãe dele ficou muito assombrada e perguntou, mas que jeito ela é? Ele descreveu perfeitamente, e o que chamou mais atenção delas é que ele disse que ela tinha uma coisa preta no pescoço com um camafeu assim de brilho naquela fita. E aí a tia acreditou, porque foi exatamente a roupa e o enfeite com que o corpo dela foi sepultado na sua desencarnação. Então, elas ficaram. Aí ele foi o médium para dar o recado da avó para as filhas. Começa ali a jornada de Divaldo. A partir dali, ele vai com a sua mediunidade aflorada o tempo inteiro. Mas se nós olharmos esses 3 personagens, Chico, Dona Ivone e Divaldo, são pessoas que dedicaram a vida à tarefa mediúnica. Então, esses tinham messiato. Para eles, sempre foi natural. Não houve um desenvolvimento forçado, não houve pessoas questionando o que estava vendo, deixando de ver. Para eles eram porta-vozes do mundo espiritual. Então, a questão para nós, vamos lá para o capítulo 18 do livro dos Médiuns, onde Kardec trata da infância, né, da mediunidade em criança. E ele diz, que idade se pode praticar a mediunidade?
E não há limite preciso. Não há, quando é espontâneo, né? Não há limite preciso. Depende do quê? Do desenvolvimento físico e mais ainda do desenvolvimento psíquico da pessoa, do equilíbrio. Quanto à escrita, diz Kardec, não há um outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança, destreza. Ela ainda não está alfabetizada, ela ainda não tem domínio para escrita. Como é que ela vai praticar isso sozinha? Ela vai acabar fazendo brincadeira que não tem sentido. E por sua experiência na infância e na juventude, estão mais sujeitos à atuação de espíritos enganadores. Porque o jovem, a criança que está em fase de puberdade ou adolescência, a questão hormonal está à flor da pele, há um campo energético forte, e isso favorece essas conexões. Só que a mente está ligada a brincadeiras. Então, aquela brincadeira do copo, onde as crianças fazem letras e números, o copo anda e vai e forma a palavra, aquilo é real. Aquilo funciona mesmo. Porém, não é recomendável. Por quê? Porque quando se faz isso como brincadeira, já houve casos, e aqui em Taubaté houve casos de fazerem isso na escola e de surgir no centro espírita professor e o bando de alunos juntos, desesperados, porque uma das participantes daquilo ali acabaram tendo uma manifestação espiritual na sala de aula e ninguém sabia o que fazer com a menina, como cuidar. Então, e também estão sujeitos como são espíritos brincalhões, enganadores, eles podem dar orientações ruins para esses jovens, para essas crianças. Então, é preciso cuidado, é preciso cuidado. Eu quis participar voluntariamente de uma experiência dessa do copo, porque eu queria ver como funcionava. Né? Eu acho que a gente tem que, para a gente poder até falar, a gente tem que ter uma vivência para poder testemunhar. E participei de 2 reuniões sérias com essa dinâmica, vamos dizer, de mediunidade, e realmente é impressionante. Funciona uma coisa, mas é o cuidado. Com que intenção estão se reunindo? É sério? As perguntas serão perguntas sérias? São pessoas que vão saber lidar com aquilo? Ou brincadeira, sabe, passatempo, e aí a confusão fica armada muitas vezes. Então, Kardec diz, mesmo em condições favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só a exerça sob vigilância de pessoas experimentadas. Então, mesmo aquela criança que tem uma mediunidade espontânea, ela vê, ela ouve, ela convive, ela tem as manifestações, ela percebe esse mundo espiritual. Para que ela tenha alguma conexão, só pessoas que sejam experimentadas, que saibam que se houver alguma comunicação mais complicada, como cuidar, ou não impressionar a criança, porque ela é impressionável. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Por isso, na infância, não é aconselhável o exercício da mediunidade. Espontaneamente, se acontece, deixa de lado, passou, não valoriza muito, porque nós já tivemos também um caso que nos procuraram, um casal com uma menina, e a menina andava escrevendo coisas para todo mundo, dando receitas de remédio para o povo, e eles trouxeram a menina com os cadernos todos para a gente poder ver. Mas o que estava acontecendo é que este casal estava tão encantado com a história que estavam, assim, endeusando a menina e colocando essa menina num papel que ela não tinha maturidade para isso, atender pessoas. Não dava para ela fazer isso. Então, nós tivemos que aconselhar, que orientar, que deixasse isso de lado, não era propício para ela, até porque ia perturbar física, mentalmente, e ainda as questões de escola, vida dela, que teria que dar conta, e, de repente, ela estava se voltando para algo que não
não dizia, não era bom para ela. Porque o povo que vai pedir para o médium é incansável. É de manhã, de tarde, de noite, madrugada, eles não querem saber que um médium tem vida própria, que trabalha, que tem atividade, que tem família, que tem doença, que está cansado. Não, eles não sabem disso. Cada um quer, e às vezes com coisas bem banais, que poderiam ser resolvidas por eles mesmos, mas é mais fácil, né, transferir, terceirizar a vida para o outro, porque se não der certo, a culpa é do médium. Então, é complicado. E uma criança não merece passar por isso. Então, não é aconselhável o exercício para a criança, porque o organismo ainda é débil, é frágil, está em processo de crescimento, de estruturação. A imaginação da criança é excessiva e, se cutucada, vai aumentar. A imaturidade para aquilo que ela está trazendo e o desequilíbrio no lar, porque perturba toda a ordem familiar. Então, nós vamos ver a psicologia e a medicina se ocupando desses casos também, né? Esses casos de mediunidade ou de processos obsessivos. A psicologia e a medicina, elas buscam alguma forma de justificar esses fenômenos que muitas crianças vivem. E se ela aparece possuída por uma entidade sobrenatural, é feito um diagnóstico do quê? De transtorno de personalidade. Muitas vezes, a criança é tida como um transtorno de personalidade, ou um estado de transe e possessão. E o tratamento que vai ser proposto é o de psicoterapia e medicamentos para esses fatos. Mas nós temos um médico, o Dr. Leonardo Posternak, que é do Instituto da Família, e ele diz: o pediatra tem um papel fundamental na gestão da saúde de seus pacientes, na preservação de danos possíveis. Ele atende uma família e não somente uma criança. Então, aquela mulher que pediu a Jesus: Senhor, tem piedade de mim, é a família sofrendo com uma criança em complicação. E é importante dizer que sejam humildes para admitir que muita coisa ainda escapa à medicina cartesiana. Muita coisa, a medicina não tem resposta ainda sobre esses fenômenos que envolvem o ser humano. E, em vez de dizer aos pais que não tem nada, ou que os sintomas vão passar, ele seria mais honesto que a medicina vigente dissesse que não é capaz de diagnosticar o que se passa com ele. Não tem resposta ainda. Embora nós tenhamos já o Código Internacional de Doenças, né, o CID, com o CID-10, que já coloca o estado de transe de possessão como um fator ali dentro como doença, o Código de Doença Internacional. E isso pode resultar, a questão da possessão, numa desordem física ou mental, ou, de fato, ser uma obra sobrenatural. Ele não fecha uma única coisa. Ele diz dessa possibilidade. Então, já é um passo adiante para se olhar a criança. E a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que nós somos herdeiros de nós mesmos, que a mediunidade é um campo que se abre, que oferece múltiplas possibilidades de espiritualização para as criaturas, que as crianças obsediadas, perturbadas por algum espírito maldoso, ou um perseguidor, é uma cobrança do passado, é um espírito que recém-reencarnado que traz um compromisso, uma dívida com alguém do seu passado. A obsessão é a nossa colheita pessoal. Isso está na obra de Sueli Caldas Schubert, Mediunidade e Obsessão das Crianças, ou em crianças. Então, ela diz que a obsessão é colheita pessoal. Ontem nós semeamos discórdia e sofrimento, hoje colhemos o que plantamos. As dificuldades. Fizemos dificuldades na vida de alguém, hoje a dificuldade. E a infância, cada vez mais desenvolvida intelectualmente, porque
está acontecendo cada vez, a criança está mais desenvolvida no seu intelecto, na sua inteligência, o mundo, né, solicita muito disso, então ela revela as sequelas do passado que vão repercutir no presente, como um espírito trazendo esses comprometimentos. Adenauer Novaes é um psicólogo espírita e ele fala sobre obsessão em crianças, não são comuns. A mediunidade, como espontânea, é mais comum do que o processo obsessivo em criança. Não é comum. Quando as crianças estiverem sob uma influência espiritual obsessiva, os pais devem procurar o quê? 2 tipos de tratamento. O tratamento espiritual e o tratamento psicológico, para ajudar essa criança a se libertar desse assédio, né, que ela está sofrendo. E o tratamento psicológico, nos casos em que o comportamento da criança e sua compreensão do mundo estejam visivelmente comprometidos. No mais, é o tratamento espiritual. Só entra com um segundo tratamento, que é o psicológico, quando essa visão de mundo, a compreensão de mundo, o comportamento da criança esteja comprometido. Ela está num processo sem domínio nenhum das coisas. Aí precisamos também da ajuda. Diante, então, dos sofrimentos que os processos obsessivos acarretam, nós precisamos manter a fé. A religião é extremamente importante, a fé é extremamente importante, a confiança em Deus é importante, a certeza de que o amor tudo pode conquistar. Aquilo que Pedro diz, só o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor é a força maior que existe para ajudar nessas questões de perturbação. E aí nós vamos ver aquela mulher, né? Senhor, ajuda-me, porque minha filha está possuída. Jesus disse o que a ela? Ó mulher, grande é tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha ficou curada. Quer dizer, Jesus curou, mas a fé da mulher que buscou essa cura, pediu essa ajuda para a família, porque era ela e a filha sofrendo. Então, ela pediu ajuda para todos. E o Espiritismo, ele tem os meios adequados para êxito nesse quesito, dependendo, claro, do esforço de cada um. Então, ele vai trazer coisas boas por conta disso. Então, o que o Espiritismo oferece como ajuda? Para os pais, no lar e na casa espírita. No lar, os pais, atenção e amor para a criança. Então, esse cuidado é fundamental. A presença, a atenção, o amor. No lar, a mudança na conduta diária. Porque, às vezes, conflitos, dificuldades e costumes que não são adequados, a criança é uma esponja, vai absorvendo tudo aquilo. Então, mudança na conduta diária. No lar, prece e evangelho. O que nós chamamos, né, o evangelho em casa, nós fazemos evangelho em casa. É preciso a prece, ensinar a criança a fazer oração, orar junto com ela, fazer, então, estudos com propostas melhores, para que ela participe também. Então, tudo isso em casa. E os pais na casa espírita? Porque eles têm que se integrar também. Aquela mulher não foi pedir a Jesus? Ela não mandou a filha, Senhor, cuida aí da minha filha que está perturbada. Não. Ela foi, Senhor, tem pena de mim, que minha filha está sofrendo, e eu sofro com ela. Então, na casa espírita, os pais vão encontrar compromisso, atividades doutrinárias, participar, esclarecimento dos fatos. Onde? Nos estudos, no conhecimento sobre a comunicação mediúnica, sobre a espiritualidade, sobre a vida além da vida, sobre a vida aqui, quando encarnados. Então, aquelas encontros de evangelho e passe, de esclarecimento, de estudos, é importante. Então, os pais têm que se integrarem
também. Não é mandar a criança, porque eu já vi muitos pais que levam a criança na porta do centro, na hora da evangelização, manda a criança entrar e vão para o shopping. E deixa a criança no centro. Depois eu venho te buscar. A hora que terminar, você me liga que eu venho buscar. Não, é preciso participar junto. Porque a lição é para espíritos, e não interessa se o espírito está com 7 anos de reencarnação ou se está com 70. Não interessa. São espíritos. Para a criança na casa espírita, qual seria a conduta para ajudar essa criança? Primeira questão, passes. Ela precisa, porque a doação de fluido salutar vai desconectar os fluidos ruins, deletéricos das influências espirituais. É limpeza, é passo de limpeza para aquela criança. Então, uns passos mais rápidos, não precisa ser nada demorado, mas ela precisa disso, dessa limpeza. Água magnetizada ou água fluidificada, como queiram chamar. Porque esta água que é levada à garrafinha e pede por intenção daquela criança, a espiritualidade coloca ali o fluido necessário para ajudar, medicamentoso, que vai acalmar, que vai ajudar, e a criança vai tomando aquela água como remedinho. Ela precisa disso. A oração, ela aprender a fazer oração, seja cantando. Tantas orações são cantadas, tão bonitinho ela canta, fiel, participando. E, sobretudo, participar da evangelização infantil, que é o momento de estar com outras crianças, que muitas têm os mesmos sintomas que ela, estão passando pelas mesmas coisas, então ela vai se sentir dentro de um ambiente favorável à sua natureza, ao seu desenvolvimento. Então, aos pais que passam por situações semelhantes em relação aos filhos, àquela mulher cananeia, recordemos de Jesus, quando ele curou a filhinha daquela mulher e disse, bem, então, pela sua fé, sua filha está curada, quer dizer, pelo que nós encontramos de você, nós pudemos ajudar os seus filhos. Então, gente, foi um painel, um pontapé inicial para o assunto, mas recorram à obra, especialmente de Sueli Caldas-Schubert, que é bem mais profunda, mas lembremos Paulo na carta aos Colossenses. A gente não pode deixar falar de Paulo, eu nunca deixo, eu quero deixar, mas não consigo, porque ele tem frases importantes na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. O amor. O amor que é cuidado, o amor que é olhar em direção, o amor que é zelo, o amor que sustenta, o amor que compreende, acima de tudo, revistam-se do amor. Ele é o elo perfeito que Jesus nos convida a exercer. Então, fica aqui a nossa finalização do assunto de hoje. Marina, fantástico! Se 1h10, não sei quanto foi aqui, foi apenas um pontapé, meu Deus, foi um pontapé gigantesco, porque tanta informação, principalmente para nós, né, quem é evangelizador, trabalhei muito na evangelização, trabalho ainda, né, todos nós, evangelização das crianças, do adulto, né, todos nós estamos no processo de evangelização, mas nós trabalhamos com criança pequena, que os pais nos procuram, e até mesmo fora, né, da casa espírita, até no campo profissional e tudo, que nem tem religião. Essa abordagem que você fez é fantástico, porque dá tanta orientação para quem está ali dentro da casa espírita, que tem oportunidade para evangelização, como para aquele que não pode nem bater na casa espírita, mas que compreende essa necessidade, porque a dor está batendo, principalmente os pais, quando os filhos chegam com essa situação, ele não sabe, às vezes perdido, né? Não sabe o que fazer, e você trouxe de uma forma bem acessível
precisa ser grande estudioso da doutrina espírita, ou do fenômeno em si, ou dessa faculdade que é tão natural, dá para entender. Então, olha, maravilhoso, muito obrigada, viu? Você me mandou, né, os títulos para a temática de hoje, e aí eu acabei escolhendo esse, por quê? Porque ainda comentei com você que durante essa semana, na semana passada, né, Guilherme, atendemos, no atendimento fraterno, tivemos pessoas com essa questão, né? E aí veio você com a espiritualidade, como trabalha, né? Como ela traz para a gente, assim, é fantástico mesmo. Então, eu tenho certeza, e tem pessoas aqui que estão aqui na sala, e agradece demais essa oportunidade. E ainda bem que ficou gravado, porque é um material riquíssimo. Muito obrigada. Que bom, que bom. Deus te abençoe muito, viu? Você é referência para nós. Quantos pupilos estão nessa sala, né, Gustavo, Guilherme? A responsabilidade aqui só aumenta. É verdade. Nossa. Eu disse assim, Excelente, Deus Marina. do céu, cada coisa que a gente fala, cada coisa que a gente faz, quanta responsabilidade a gente tem pelo encaminhamento ou desencaminhamento das criaturas. É muita responsabilidade, né? Mas, com confiança e fé, a gente vai. E somos sempre guiados também, né, Marina? A gente sente a presença da espiritualidade, dos bons amigos nos conduzindo, porque a gente sabe das nossas imperfeições. Aqui todo mundo, não estaríamos aqui, né, nesse mundo aqui de provas e expiações, mas a gente tem muita boa vontade, e você representa para a gente, que poderia, né, gente, estar ali, deitadinha já, e aí está viva, a gente olha para você, a luz, os seus olhos, assim, daria para conversar mais tempo ainda, não demonstra sono, nada, é vigorante, porque a Marina sempre foi, né? Muito obrigada. Deus muita saúde para a gente poder estar junto de você no campo da matéria, fisicamente, viu? Amém. 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 Muito bom mesmo, muito obrigada. Gustavo, vamos fazer a nossa prece, Gustavo, para agradecer essa noite de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, de tanta que a gente pode buscar depois, né, Adriana Botelho, que já colocou vários coraçõezinhos aqui agradecendo muito. Estou muito feliz da sala, de estarmos aqui reunidos, né? Há quase 4 anos, cada semana uma temática importante para a nossa educação. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe Marina. Gustavo, é com você. Vamos lá, então. A gente aprende com a doutrina que nós estamos numa grande escola, e hoje a gente teve a chance de ter uma grande professora nos guiando, nos mostrando caminhos, nos falando desses desafios da mediunidade, que ocorrem em todas as etapas desse processo de aprendizado, quando aqui nós estamos. Então, que bom a gente poder despertar para saber como ajudar, para saber o tempo das coisas e o proceder mesmo para ajudar, para muitas vezes sermos ajudados. Muitos aqui talvez passaram por essas experiências na infância, então, gratidão. E vamos, enfim, agradecer a oportunidade desse encontro, a oportunidade dessas presenças que vêm nos inspirar, que vêm nos esclarecer, que fazem da sua vida, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu estudo, fonte de aprendizado para tantos, aliviando os nossos caminhos, mostrando caminhos a seguir. Obrigado, Senhor. Abençoa nossa irmã Marina, abençoa todos que estão aqui, que a gente possa pegar essas reflexões e partilhar como um pão que alimenta, que sacia, possamos também entender um pouquinho mais de mediunidade e usar da mediunidade que é própria a cada um de nós na intensidade, no propósito que ela se fizer, como um instrumento sagrado de iluminação, de trabalho, de esforço. Gratidão hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Sim, sim. Que assim seja. Então, Marina, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe a todos. Uma boa noite. Semana que vem. Bons sonhos. Durmam bem. Fique com Deus. Até mais. Com certeza teremos bons sonos. Bom, gente, beijo.
Até semana que vem. Tchau. Tchau. Pode abrir o microfone, agradecer. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, Muito gente. obrigada. Até Boa semana que vem. noite. Gente, obrigada.